Bem-vindos a mais uma aula, como planejar os estudos. Então, nós conversamos aqui, ah, nós conversamos até agora, durante este curso, nós falamos de habilidades, conhecimentos, nós falamos de como obter essas habilidades, depois nós falamos aqui sobre o estudo para a cultura, nós falamos também, né, do estudo para a cultura, formação cultural pessoal, a erudição, nós falamos depois sobre a parte que introduz os estudos clássicos, que seria exatamente pela gramática, pela introdução às línguas antigas e à literatura, e também não só a literatura de imaginação, mas a literatura também a literatura científica, a literatura filosófica. Nós falamos também sobre a cultura clássica e o mercado editorial, as possibilidades de trabalhos, né, que nós podemos fazer, mas agora uh, nós vamos ter de enquadrar tudo isso. Tá? Nós temos de fazer aqui entender como dentro de um planejamento pessoal, e isto aqui é muito importante, isso é importante para mim, né? Isso é importante para mim, eu não posso perder isso de vista, ninguém pode perder isso de vista. Eu diria que é um dos pontos cruciais que pode nos levar a uma vida de estudos, enfim, um certo planejamento pessoal firme, constante, que pode nos levar às nossas principais, né, ou pode se utilizar das nossas principais motivações. E nisso eu gostaria então que vocês se preparassem com muita atenção para realmente entender esses pontos dos quais eu vou falar. Alguns desses pontos, alguns de vocês podem já ter visto algo semelhante ao que eu vou dizer aqui em algumas disciplinas universitárias, em algumas disciplinas acadêmicas, como por exemplo metodologias de projeto de pesquisa ou metodologias de pesquisa. Porém, eu estou acrescentando a esta base de uma metodologia de pesquisa, eu acrescento a vocês aqui alguns pontos que normalmente não são falados, normalmente não são tratados com o devido respeito, até justamente porque não é o foco, né, de uma disciplina acadêmica como essa, necessariamente, mas é o que vai realmente nos dar um bom guiamento, e eu acredito realmente que isso pode dar a vocês, assim como dá a mim, um bom guiamento para um planejamento de estudos, para um planejamento real, bom, consistente, para uma atividade intelectual sadia, vamos pensar assim. Porque eu parto do pressuposto aqui de que eu tenho pessoas de inúmeras áreas assistindo a essas aulas. Temos pessoas das áreas das humanidades, da filosofia, nós temos também pessoas da área das ciências da computação, da matemática, de áreas técnicas, certo? De áreas técnicas ou de engenharias, por exemplo. Nós temos pessoas de inúmeras áreas e nós entendemos também, eu entendo aqui, nós da Escola Clássica, eu entendo que todos têm um interesse mais profundo em seus próprios estudos, mas não só no foco particular ou, vamos dizer assim, no foco especializado dos seus estudos, mas com um propósito de abrir mais os próprios horizontes para um estudo mais consistente, para problemas talvez até diferentes da sua própria especialização, certo? Então, eu começo dizendo que nós temos que desfazer, né? É bom que nós tenhamos lido muitas coisas, é bom que nós tenhamos essa fome de conhecer o mundo, conhecer as ciências, conhecer
os temas da filosofia, os temas filosóficos, os temas das humanidades, tá? Os temas literários, etc. E conhecer a produção humana nessas disciplinas todas, isto que nos dá a enxergar o mundo como ele é, ou a realidade de um modo mais amplo, do modo certo, amplo, ajustado. E acontece que nesse meio do caminho, nós partimos normalmente, isso não é diferente para mim, tá? Partimos às vezes de certa confusão no meio dessa abrangência toda, dessa realidade tão imensa, certo? A busca da verdade dentro da realidade, então vai se tornar algo possivelmente confuso para a maioria de nós, tá? Então deixo aqui do ponto de partida, nós temos assim uma espécie de caos, né? Uma espécie de caos ou de confusão, certo? Do qual nós partimos para a nossa carreira individual, para a nossa pesquisa, para os nossos estudos, para esse planejamento dos estudos. E eu diria que nós temos amplos interesses, né? Um ser humano não precisa ter apenas um interesse em especial, não precisa ter interesse apenas em uma disciplina, em uma matéria. Nós temos diversos interesses. Como falei, nós podemos produzir artefatos ou objetos ou escritos, textos, significado em diversas áreas. Eu falei do mercado editorial, por exemplo, ou da pesquisa científica. Nós podemos produzir tudo isso em mais de um tipo de área. Isso é comum na história da ciência. Então, grandes homens estudaram mais de uma área, né? Então, a área que eles estudavam antes foi um suporte, serviu de base para um estudo posterior em outras áreas, mais o seu conhecimento geral e tudo isso, puderam gerar estudos diferentes. Isso acontece. Só que nós sabemos que estamos numa situação particular, cada um de nós tem a sua situação particular e o seu foco e até onde a sua inteligência alcança nesse todo, que é particular. Realmente, mesmo se vocês tomarem 2 gênios, vocês vão ver que tem as áreas desses 2 gênios da história, vão ter áreas diferentes de ignorância e de conhecimento. E alguma parte comum, provavelmente uma parte grande em comum. Então nós vamos ter essa certa interseção e uma parte também onde não há interseção, em que um conhecimento não pertence, não é o mesmo do outro. Tudo bem? Dado esse panorama geral de um certo caos, uma certa confusão ao olhar para a realidade, nós devemos ordenar isso um pouco. Nós devemos começar a dar ordem nisso como quem tece um tecido mesmo, como quem costura algo, como quem começa a formar um início de uma teia que pode nos revelar, pode nos dar uma direção muito melhor, muito mais consistente para esse planejamento, para isso que nós queremos fazer, e que dentro dos estudos clássicos, né, ou melhor, na qual os estudos clássicos com certeza vão ter o seu papel fundamental no aprofundamento disso. Então é claro que eu não estou falando aqui para pessoas que pensam que querem apenas a superfície desses estudos. Porque se nós queremos apenas a superfície de alguns estudos, nos basta pegar alguns, sei lá, textos enciclopédicos, né, de enciclopédias, ou textos mais simples, ou referências mais rasas, menos abrangentes, talvez menos profundas, para desenvolver um tema um pouco mais profundo, pode ser, mas eu tenho certeza que todos querem algo a mais, se estão aqui buscando isto, né? Ou no campo das artes, por exemplo, querem aproximar-se de obras cada vez mais belas e, portanto, acabam por ser complexas, como a obra de Virgílio, por exemplo, como a obra de Ovídio. São obras de leitura mais complexa, tá? São obras de estrutura mais complexa, são poesias belíssimas, e para alcançar essa beleza é necessário uma certa aptidão e, como falei, habilidades, conhecimentos que são bem desafiadores nesse sentido, certo? Então, vamos pensar que desse caos inicial nós precisamos, então, levar em conta os nossos interesses, as nossas capacidades, como eu falei, tá? Então, nós vamos ter, é claro, uma série de interesses pessoais, nós vamos ter perguntas, tá? Então, aqui, para sair desse caos,
nós vamos começar a listar, vocês podem começar a pensar, tá? E por que eu estou falando de sair do caos? Porque nós estamos aqui à busca de um estudo, nós estamos à busca de um planejamento de estudos, então é claro que para o nosso planejamento de estudos nós vamos levar em conta os nossos temas de estudo. Tá? Então nós vamos ter temas de estudo, e quando eu falo estudo, são algo da realidade, algo da produção humana, algo da literatura, algo das ciências, da filosofia, que nós queremos realmente entender melhor, que nós queremos olhar para aquilo por meio dessas obras. Ou seja, as obras, vamos dizer assim que a ciência escrita, o papiro, né, a biblioteca, ela é um meio, ela não é o fim. O fim é o conhecimento em si, é saber algo, é contemplar isto, é trazer essa realidade ou aproximar-se dessa realidade pelo nosso intelecto. Esse é o nosso fim, estar mais próximos dessa realidade, descrever essa realidade. Agora, o que nós temos são temas de estudo. Então nós temos que pensar, para encontrarmos os temas de estudo, e é isto aqui, é o nosso alvo agora, nisto que eu estou dizendo, para encontrar os nossos temas, nós temos que nos reportar às perguntas fundamentais que movem os nossos interesses. E às vezes não é tão fácil encontrar essas perguntas fundamentais. Tá? Nós podemos fazer várias. Então aqui eu saio, é claro, eu me desloco um pouco do assunto aqui dos estudos clássicos para voltar a ele logo mais. Mas aqui tem temas, tá? Temas diversos que vão partir de perguntas, então. Tá? Perguntas fundamentais. Quais são as perguntas fundamentais que nós temos? As perguntas vamos dizer, das questões mais altas que nós temos. Quem eu sou? Qual o meu papel no mundo? Tá? Qual a minha importância? Qual o valor de um ser humano? Qual o valor de de um estado, de uma nação, de uma sociedade, de uma tribo? Qual o valor disso diante da realidade inteira? Há um Deus? Não há um Deus? Essas perguntas mesmo. Tá? Do que é feito o cosmos no qual eu vivo? Ele é ordenado? Ele não é ordenado? Então eu posso fazer várias perguntas de nível mais alto. Posso também perguntar outras coisas. O que estou sentindo? O que sinto todos os dias? Que dor eu sinto? E posso querer expressar isso de forma artística também? Posso querer expressar isso com o meu máximo nível de expressão, por meio da poesia, por meio da escrita, por meio da minha arte, por meio da minha capacidade artística, das minhas habilidades. Tá? Mas eu tenho perguntas aqui. Tenho problemas também. Problemas. Tá? E aqui, muitas vezes, tá? Tanto os problemas que nós vamos encontrar, os problemas dos quais nós pensamos, podem gerar as diversas perguntas para que nós possamos respondê-las, tanto quanto as perguntas podem nos gerar os problemas. Né? Então, o que seria um problema? Seria algo que não necessariamente se dá em forma de uma pergunta, mas se dá em forma de algo que nós estamos enxergando. Por exemplo, quero melhorar a minha vida. Isto é um problema. Olha, quero ser uma pessoa melhor. É um problema. Mas aí eu pergunto a todos vocês, quero ser uma pessoa melhor. É um problema bem definido ou é um problema mal definido? Então, tentem responder esta pergunta agora, nesse momento. Tá? Quero melhorar a minha vida. É um problema bem definido? Ou seja, eu tenho certeza o que eu preciso fazer a partir dessa pergunta? Vou melhorar a minha vida. Pronto. Bom, tu tem que ter um ponto de partida de como melhorar a vida, por exemplo. Tá? E esse ponto de partida, eu aposto que para cada um de vocês vai pensar num ponto de partida diferente. Uns vão pensar assim, tem que acordar mais cedo. O outro vai pensar, tenho que me alimentar melhor. O outro vai pensar assim, tenho de estudar mais. Muitas pessoas vão pensar naquilo que talvez esteja doendo mais ou alguma coisa assim, mas a questão aqui é que o problema de quero melhorar a minha vida é um problema indefinido. Primeiro eu preciso entender, então, para onde a minha vida deve ir, por exemplo. Tá? Então é uma questão de pensar sobre esses problemas agora, meditar sobre esses problemas. Então nós precisamos meditar sobre essas perguntas, meditar sobre esses problemas e buscar, né? Se nós vamos estudar algo que para a nossa vida é muito importante, por exemplo, posso ter um problema que é
tanto de interesse pessoal, algo que me encanta nos meus estudos, e pode ser um interesse profissional ao mesmo tempo. Tá? Eu posso ter um problema no meu trabalho, um problema organizacional dentro do meu trabalho, sei lá, trabalho com, crio aplicativos crio softwares, aplicativos para computadores, para celulares, por exemplo. Ali eu tenho certos problemas que eu preciso estudá-los a fundo e que, descobrindo sobre esse estudo, eu posso também dominar a resposta de outros problemas, de outras tantas criações que eu queira fazer, por exemplo. Tá? Então, assim, explorar perguntas fundamentais. Vamos pensar aqui, perguntas e problemas fundamentais. Tá? Fundamentais. Vamos só anotar aqui, né? Então são perguntas e problemas fundamentais para quem? Para nós ainda. Eu não estou falando de perguntas e problemas fundamentais da filosofia. Fundamentais aqui também estou utilizando na conotação mais baixa, né? Seriam problemas, poderia chamá-los problemas viscerais, né? Problemas que me causam, que me surgem das entranhas, me surgem do coração, tá? Então são esses problemas aqui que vão me ajudar a iniciar esse caminho para encontrar temas de estudo. Então aqui eu vou encontrar muitos temas. Como eu estava dizendo antes, né? Então nós temos, a partir desses temas, eles podem implicar num estudo mais geral, certo? Num estudo mais geral, porque eu posso ter tantos problemas, posso ter tantos temas de estudo de interesse, que eles me levem a um estudo geral, como falei, um estudo para a erudição, um estudo para a formação cultural. E aqui eu tenho, por exemplo, nesses problemas gerais, as artes liberais. Eu tenho a ciência básica, tá? Ciência básica, certo? Eu tenho os temas iniciais ou introdutórios, eu tenho introduções à filosofia, tá? Introduções aos temas. Então aqui, de forma geral, eu tenho pontos de partida, certo? Eu tenho pontos de partida para conhecer a realidade. Tudo isso me serve para conhecer a realidade. As artes liberais servem para isso. A gramática serve também para isso, porque eu faço isso por meio da linguagem. Eu conheço e escrevo, eu estudo, eu penso por meio de eu ordeno meu pensamento por meio de palavras, por meio de outras figuras também, por meio de outras imagens também, mas essencialmente de palavras. Eu preciso das palavras para lembrar disso depois, para prosseguir num plano, para prosseguir num projeto de estudos. Eu preciso das palavras, preciso dominar uma série de vocábulos. Para citar um exemplo, Cícero, por exemplo, ele notou facilmente que se ele pensasse em grego e na sua própria língua latina, quando ele revezava as línguas para pensar, ele obtinha resultados melhores, porque a língua grega tinha já fundamentado boa parte da filosofia que Cícero estudava, a filosofia platônica, e então, por meio dessas palavras gregas, por meio desses conceitos que só existiam na língua grega, ele conseguia ou traduzi-los, ou pensar sobre os assuntos que ele necessitava pensar e dar um tratamento. Ele pensava por vezes em grego para facilitar o pensamento. Então nós temos aqui línguas que, por terem sido a base de todas as ciências no Ocidente, elas também podem nos servir para, por exemplo, pensar. Então estou falando aqui, estou abrindo esse exemplo e da importância das artes liberais nesse sentido, tá? Porque nós temos conceitos que vieram todos do mesmo, vamos dizer, vieram todos do mesmo eixo no Ocidente. Foi por esse motivo, e aqui eu revelo a vocês, então para ficar até mais claro, foi por esse motivo que eu iniciei esses estudos, por perceber, olha, tudo vem lá do período clássico, tá? Tudo que a gente estuda é uma edificação que se alicerça no período clássico ocidental, basicamente. As ciências humanas, as ciências que nós temos hoje, são resultado, são construtos que partem desses conceitos iniciais, partem desse pensamento inicial. Tá? Então, se nós fazemos se nós voltamos um pouco ao tempo, nós vamos ver que
o período clássico, depois o período medieval, o Renascimento, o Iluminismo, o período, né, os estudos modernos que nós possuímos. Então eles têm aí uma linha que parte desde o início com base na cultura e na língua desses povos clássicos, basicamente. E aí, se nós vamos ver ainda o modo como esse período clássico ele é chave para esses estudos, nós vamos ver que eles nos levam também a uma certa ciência mais rudimentar um pouco, mas não menos importante. Por exemplo, uma ciência egípcia, uma ciência da Mesopotâmia, uma ciência de grandes povos, grandes civilizações que estavam à volta dessas grandes civilizações clássicas, né? Como nós dizemos, então os gregos e os latinos. Tá? Então a ciência básica vai ter muita relação aqui com as artes liberais. Né? As artes liberais eram a educação, as 7 artes liberais eram a educação comum, que depois possibilitou aos cientistas encontrarem uma ciência, o que nós vamos chamar de ciência básica hoje. Enfim, e a introdução dos temas também vão partir muito desses rudimentos aqui. Afinal de contas, nós estamos falando sobre gramática. A gramática pode ser desde aprender um alfabeto, tá? A gramática e depois as outras disciplinas matemáticas, é desde aprender o alfabeto e os números, as primeiras palavras e sentenças, construção das primeiras sentenças, até as primeiras 4 operações matemáticas e assim por diante. Tá? Então nós estamos falando desde rudimentos até o início de uma ciência superior, de um estudo superior. Tá? Então, de modo geral, nós temos isto aqui. Esses temas podem nos levar também a temas mais específicos. Tá? Específicos de certas áreas. Tá? Nós podemos ter temas mais específicos de certas áreas. Então, quem já estuda certas áreas vai notar, talvez, a necessidade de voltar-se às bases por conta dos seus estudos específicos, o que é normal, o que é o mais comum. E pode ser que, ao voltar para o seu estudo específico, tenha mais problemas, mais perguntas. Né? Então, pode chegar aqui a mais perguntas, por exemplo. Tá? Perguntas novamente. Então, olha só que interessante. Nós partimos de perguntas de uma certa categoria, de uma certa posição da nossa alma, tá? Que são aquelas perguntas mais viscerais, aquelas perguntas humanas, aquelas perguntas que partem até mesmo de conflitos, movimentos internos humanos, e nós vamos defini-la em algo, em uma certa ação, né? uma certa observação que é necessária para abordá-las, que está aqui nos estudos dos temas, né? No encontro dos temas, e aí são temas mais gerais, nós vamos chegar também a temas mais específicos, e posso escolher os temas. Olha, eu tenho vários temas que eu desejo estudar. Eu desejo estudar filosofia da ciência, desejo estudar a filosofia da arte e desejo estudar as artes em si, por exemplo. Certo? As artes, a arte literária, a arte pictórica, as artes plásticas, né? Então, pictórica e da escultura, por exemplo. Tá? Então, eu poderia quebrar então esses temas nisso, né? Então aqui, de temas, vamos supor que agora eu encontrei os meus temas. Tá? Em termos gerais são artes, filosofia. Tem um tema, ter o tema é um bom ponto de partida nisso. Tá? Artes, filosofia. Depois específicos, sim, artes, olha, a história da pintura a óleo, tá? Pintura a óleo. Tá? Então eu poderia ter aqui esse tema específico e dentro da pintura a óleo algum autor, né? Algum pintor, uma biografia, por exemplo. Então eu posso quebrar os temas específicos aqui em mais pontos específicos. Ótimo. Do mesmo modo na filosofia. Então assim, isso aqui é um modo que eu trago a vocês de enxergarem esses temas de interesse com muito cuidado, porque essas perguntas, esses conflitos, problemas iniciais aqui,
que estavam mal definidos começam a se definir. Eles começam a se definir aqui. Então, o problema de quero melhorar a minha vida pode se definir aqui. Sei lá, no estudo psicológico, antropológico, etc. Tá? Ou o estudo de algo que eu vi e que me encanta muito. O estudo da beleza pode se definir aqui também, na filosofia, estudo da estética, etc. Eu posso chegar até isso. Eu preciso, então, chegar a esses estudos mais específicos, a esses, vamos dizer, propósitos que por vezes são bem altos, tá? Então, às vezes nós temos propósitos bem altos. Ou estudar estudar a filosofia da ciência, por exemplo, é algo bastante complicado, né? Bastante complexo, tá? Que demanda o estudo de história da ciência, história da filosofia, história do pensamento humano, conhecimentos específicos das ciências. Imagine quanto demanda o estudo, por exemplo, de filosofia da ciência. Então, isso é algo bem grande a ser feito, certo? Então, aqui, escolha do tema, consigo encontrar, portanto, alguns temas mais gerais, alguns temas mais específicos, e aí eu começo, então, a partir dessa minha busca aqui, eu começo a entrar em conflito com outra coisa. Ao encontrar problemas gerais, específicos, temas de estudo, eu começo a entrar em conflito com outra coisa, que vocês já estão, talvez aqui, ao pensar, ao raciocinar junto comigo, talvez estejam já encontrando isso. Eu vou dizer o que é. Então, ótimo, saímos do caos. Temos alguns temas de interesse e tudo isso. Então, já temos os temas, certo? Já temos alguns temas. Ótimo, agora nós vamos chegar, tá? Nós vamos chegar a outros, vamos chegar a um outro ponto agora. Nós vamos chegar ao ponto do nosso autoexame. Vamos falar aqui os temas. Beleza, tenho temas agora, listei problemas, listei perguntas e agora eu tenho o problema vamos dizer assim, da minha condição. Vamos colocar aqui, a minha condição. Tá? E aí nós fazemos a pergunta, o que eu sei? Quais são meus pontos de ignorância? O que eu não consigo adentrar? O que eu não consigo encontrar? Certo? O que eu não sei como fazer? Bom, muitas vezes nós não vamos receber respostas prontas de como resolver um ponto de ignorância. Nós precisamos explorá-lo. E isto é bom que nós façamos, isso faz parte do estudo. Um professor ou alguém não pode chegar até aqui, não pode chegar até a história de cada um de vocês, para saber onde está a ignorância, onde estão os pontos iniciais, né, os pontos mais profundos de ignorância de cada um de vocês. Então, para o planejamento de estudos, é muito importante meditar, portanto. Nós vamos meditar sobre eu vou meditar sobre a minha própria condição. Onde eu não sei, onde eu não tenho o básico, onde eu tenho o básico. Então, nós vamos ver pontos de conhecimentos, habilidades, etc., como nós falamos, conhecimentos, habilidades, capacidades que eu tenho e ignorâncias, né, ou ignorância. Tá? Vamos pegar aqui ignorância. Onde eu ignoro, onde eu não sei, de ignorare, né? Ou melhor, de ignoscere, tá? Assim como shire é saber, ignoscere é não saber, tá? Não saber, ou esquecer também pode ser. Tá? Então eu tenho meus pontos de ignorância. Preciso saber quais são os pontos de ignorância. Preciso fazer, portanto, uma anamnese nesse sentido, tá? Preciso fazer um autoexame do que eu tenho e do que eu não tenho. Já escolhi temas, pensei em temas, ótimo, mas agora eu preciso chegar até esse estudo, eu preciso completar esse estudo e eu tenho um ponto de ignorância. Então, se eu conseguir compreender os meus conhecimentos, habilidades, aquilo que eu já passei na minha vida, aquilo que precisa só de uma revisão, etc., ou que precisa de um estudo mais profundo, ótimo, já cheguei lá em alguns pontos disso. Então, notem que eu não estou falando de que vocês vão chegar a um ponto só, vão chegar a um estudo só. Não, vocês vão listar isso
que é necessário pesquisar, aprender. Por vezes são estudos curtos, tá? Por vezes são livros pequenos, por vezes são introduções a alguns temas, por vezes são conversas que vocês devem fazer. Então, como encontrar, como desfazer parte dessa ignorância, desses problemas iniciais mais abrangentes, nós precisamos de vários instrumentos, nós vamos fazer isso por vários meios necessários, certo? Muito bem, então nós temos os nossos temas e nós temos a nossa própria condição diante desses temas, diante disso aqui. Quando eu encontro aqui esses temas, eu estou encontrando algo muito importante. Estou encontrando algo que precisa ser explorado em si mesmo. Ótimo. Então tá. Quando eu encontrei os temas, vamos colocar aqui então uma seta. Espero que todos enxerguem bem. Então eu tenho aqui uma seta e esse aqui é o meu ponto zero, tá? Zero, meu ponto de partida, meu ponto inicial. Eu estou aqui num ponto zero, um ponto inicial. Claro que ele já não é um zero total, não é disso que eu estou falando, né? Então, muitos de vocês já estudaram muito na vida, tá? Eu tenho certeza. Nós temos um ponto zero inicial e nós temos esses temas todos aqui, temas com nossos interesses, nossos problemas, agora ou mal definidos ou bem definidos, etc. Nós podemos, em função disso, em função desses temas, em função disso que nós descobrimos, que nós listamos, e isso é muito importante já ter então lá uma lista, né, um estudo dos seus próprios temas, dos seus próprios interesses, daquilo que quer entender. Então não é algo assim, eu quero aprender para me destacar em alguma área, não sei o que. Não, é o que vocês querem saber, porque se nós realmente queremos entender algo, queremos compreender, ou queremos descrever algo para nós mesmos, porque é um problema visceral, nós não vamos precisar realmente fazer disso um instrumento de sucesso, um instrumento de fama, qualquer coisa assim, e nem vai dar certo, porque a coisa não se sustenta. Aí eu já entraria num problema muito mais, talvez até psicológico, mas assim, a coisa não se sustenta se isso não for muito profundo, se essa escolha dos temas não for algo muito sério. Então, quando eu tenho meus temas lá em cima, tá? Quando eu tenho esses objetivos mais altos de compreender uma realidade mais profunda, algo assim, eu posso pensar sobre ela a partir desse zero que eu estou, pensar sobre ela, para o quê? Para estruturar ou para ver no que ela realmente se quebra. Olha, eu tenho aqui alguns temas, algumas perguntas, eu começo a pesquisar na internet, ou começo a pesquisar, vocês podem se usar de qualquer ferramenta que vocês tiverem em mãos, livros, internet, pesquisa. Vamos lá, não tenham medo de uma fontezinha errada no momento, depois vocês consertam isso, etc. Mas é para um ponto de partida, para ter um ponto de partida aqui. Nós vamos ter os temas mais elevados, nós vamos ter esses problemas mais elevados, esses projetos mais elevados, e eles são de longo prazo. Normalmente, eles demandam um trabalho grande para a nossa vida, que às vezes não acaba, tá? Então, nós temos aqui um problema, vamos dizer assim, um plano, nós podemos estabelecer inicialmente um plano de longo prazo. Então, aqui, longo prazo, certo? Longo prazo. Eu tenho de pensar nesse plano de longo prazo para a minha vida, para o meu planejamento de estudos. Ao pensar nesse plano de longo prazo, eu vou estabelecer, por exemplo, este tema se quebra no tema 2, ou no tema 1, vamos pensar assim, no 2, no tema 3, 4 e assim por diante. São temas profundos, são matéria difícil, né? Matéria de estudo, matéria de observação que demanda experiência. Então, olha, esse é longo prazo justamente porque necessita tanto de habilidades, conhecimentos, informações, além disso, de experiência de estudo, além disso, de um certo hábito de estudo, que é já uma habilidade mais geral nisso tudo. Mas a partir desses temas, desses pequenos temas que eu tenho aqui, o tema 1, 2, 3, 4, nós podemos quebrá-los mais ainda. Vamos quebrar em subtemas. Vamos pensar assim, subtemas, certo? Subtemas. Nós vamos quebrá-los assim, tá? Subtemas,
subtemas, vamos pensar aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do tema 3, do tema 1, tema 2. E nós vamos conseguir aos poucos, tá? Nós vamos conseguir aos poucos chegar até onde nós estamos. Tá? Se nós fizermos esse processo, nós vamos chegar até o ponto zero em que nós estamos. E por que eu falo em fazer isso tão detalhadamente? Porque normalmente nós queremos tomar um livro de história, por exemplo, eu quero estudar história, eu vou tomar um livro de história completamente específico sobre arqueologia, assim, e não é o tema, não é o lugar, não está no lugar onde eu estou aqui nesse ponto zero, eu preciso de algo que vai me dar o contexto, vai me dar os conhecimentos, os aportes, a experiência necessária para chegar até esse tema mais profundo que eu quero estudar. Então, o nosso planejamento de estudo parte daqui. Parte de um propósito maior, de longo prazo, por isso nós temos um motor já a partir daqui, um motor muito forte. Se nós entendemos essa parte aqui, chegamos até mais ou menos essas dúvidas mais existenciais, esses problemas mais profundos, que nós queremos observar, estudar, nós vamos conseguir agora criar uma certa estratégia, quebrá-los em certos pontos para, a partir de onde estou, no meu ponto zero, para chegar até lá. Isso me dá planejamentos, vamos pensar aqui no tempo, né? Planejamentos de curto prazo e longo prazo, ou melhor, médio prazo, né? Então nós vamos ter aqui curto prazo, médio prazo. E é aqui que eu queria chegar. Quando eu chego nos meus planejamentos de longo prazo, eu posso quebrá-los em médio prazo, curto prazo. Curto prazo, nós podemos levar tanto em conta um curto prazo, que é o que eu vou ler hoje, certo? Eu cheguei até uma ideia de o que eu preciso ler hoje. É um capítulo de um livro que eu preciso terminar. Este livro já está no médio prazo, vai demorar aí 2 meses, é um livro complexo, etc. Vai demorar aí uns 2 meses. Já fica um médio prazo de estudos, por exemplo. Tá? É claro que dentro desses médios e curtos prazos aqui, podem variar em anos, podem variar em meses, a depender de como vocês querem tomar isso. E este longo prazo aqui que eu estou falando, isso aqui pode ser uma vida toda, pode ser 20 anos, pode ser 30 anos de estudo, isso aqui não interessa. Mas o que me interessa, porque na verdade esse aqui eu nem tenho definido ainda quanto tempo isso aqui vai demorar, porque eu não consigo estimar muito bem isso aqui. Isso aqui é algo muito difícil, é algo mais complexo, desafiador. Tá? Agora aqui eu consigo estimar. Aqui eu consigo estimar no curto prazo quanto eu consigo ler em um dia. Aqui eu consigo estimar em médio prazo quanto eu consigo ler em 1 mês, 2 meses, meio ano. Consigo. As pessoas gostam de fazer listas de estudo e aqui é um ponto que eu quero chegar. Listas de estudo. Elas partem de onde? Se elas não partiram de um foco, ou se elas não partiram de um estudo, de uma observação pessoal, particular, que foi trabalhada, ela vai sempre gerar dúvida daquilo que, ela de certo modo vai gerar uma dúvida da ordem em que se deve estudar aquilo, de quando se deve estudar aquilo, e não é essa a ideia. A ideia é que, se vocês tiverem vamos dizer, se vocês analisarem a situação concreta, específica, pessoal de vocês, do estudo de cada um de vocês, a ideia é que vocês não tenham dúvida do que ler hoje, amanhã, na semana que vem, no mês que vem, e façam um caminho direto para este propósito maior. É claro que ao iniciar, por exemplo, ao notar lá na minha anamnese, as ignorâncias que eu tenho, o problema com as artes e tudo isso, vocês vão ver, olha, eu preciso estudar aqui as línguas clássicas, por exemplo. Eu preciso estudar as línguas clássicas, preciso estudar a literatura latina, a literatura grega, vamos dizer assim, a filosofia latina, a filosofia grega. Certo? Agora, é claro, é necessário então aprender essas línguas, é necessário aprender os rudimentos disso para chegar até lá, certo? Então, muito bem. Então, se eu sei que é para fazer isso, aí sim eu posso confiar num programa de um curso que vai me levar até lá. Por quê? Porque o programa do curso está estruturado para
um ponto inteiro disso aqui. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, a escola clássica vai chegar até a leitura dos clássicos. E a leitura dos clássicos estava aqui, né? A leitura dos clássicos é o T1 de vocês, é o tema 1. E aí vocês vão repartir esse tema em clássicos de diferentes épocas, por exemplo. E aqui vão estar alguns excertos, textos adjuntos a esses clássicos, explicações, etc. Tá? Aí depois aqui vão ter exercícios, leituras menores e o próprio aprendizado da língua. Bom, a escola clássica pode ser, ela está numa estrutura, por exemplo, de um ponto inicial desse estudo aqui, tá? Que vai nos chegar até uma parte do nosso todo que nós precisamos desempenhar. Tá? E é claro, o fato de cursar e saber que eu estou saindo deste meu ponto zero, estou saindo do ponto de onde estou, e eu preciso trilhar esse caminho, não esqueçam que cada ponto desse caminho, que é certo que eu vou conseguir fazer, vou conseguir estudar, este ponto de agora, ele é mais importante, ou seja, este meu curto prazo aqui tem maior valor. Ou seja, quando eu estou falando aqui no meu estudo de hoje, ele tem mais valor do que todos os outros. Então, já que agora eu pensei, estruturei um certo planejamento, então agora esquece essas outras coisas por enquanto. Claro, nós voltamos a meditar nelas, nós voltamos a reorganizar essa lista, ou vamos dizer assim, esse planejamento, nós voltamos a reorganizá-lo. Porém, o mais importante é o que eu estabeleci para fazer hoje, nesta semana, na semana que vem, nesse mês. Isso é mais importante do que tudo, porque demanda toda a nossa atenção, demanda todo o nosso cuidado nisso aqui. Tá? Então, é isso que eu quero deixar bem claro, que eu planejo os estudos e boa parte desse planejamento pode ser um tanto obscuro quanto ao tempo que vai demorar, quanto aos recursos que eu vou precisar e tal, mas isso vai se definindo, ou seja, começa como um problema, tá? Este problema do planejamento de estudo começa como algo mal definido, totalmente mal definido para nós, e ele vai se definindo, mas nós sabemos aqui que tem alguns pontos que são óbvios que nós precisamos fazer, são habilidades básicas, essenciais, são habilidades que estão lá, como falei, nos estudos gerais, estavam lá, como falei, no estudo para cultura e erudição, certo? Então nós vamos reorganizar a nossa vida de estudo com calma no sentido de observar isto aqui de um modo sério e frio até, para fazer esse caminho ao mesmo tempo em que eu medito sobre aquilo que eu quero alcançar. Ou seja, eu estou aqui, é como se eu estivesse seguindo um mapa e eu tenho que me dedicar agora no caminho que eu estou. Eu sei onde o meu mapa vai chegar, eu sei que eu quero encontrar lá o tesouro no final das contas e tudo isso, mas tem uma situação em que eu estou agora, eu tenho que cuidar com, sei lá, com os bandidos que estão na estrada agora, eu tenho que cuidar com os acidentes que podem me ocorrer, eu tenho que cuidar com os animais ferozes, selvagens que aparecem no caminho, mas ou seja, eu tenho que estar atento onde eu estou, aqui no meu ponto zero, vamos dizer assim, tá? Então, vocês podem agora planejar os estudos de vocês em função de o que eu vou estudar hoje. Se fizerem todo esse processo do qual estou falando, vocês vão ter uma ideia de o que estudar hoje, amanhã, na semana, no mês, no meio ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. Se isso aqui for bem feito, se vocês estiverem bem atentos a pensar nesse objetivo aqui e não desistirem desse objetivo aqui, entenderem que ele é real, que ele é importante para a vida de cada um de vocês e tudo isso, vocês nunca vão parar nesse caminho, certo? E claro, não querendo partir para onde não pode partir. Não dá, isso não funciona, isso vai... Às vezes nós podemos explorar esta área aqui de cima. Nós podemos lá explorar essa área, né? Como quem não quer nada, vou lá pescar num livro, ver o que tem, ver se eu consigo ler um pouco, como eu estou a quanto eu estou da distância dos grandes clássicos, etc. Ótimo, exploro aquilo lá, mas depois eu me volto para onde eu estou, né? Eu devo voltar, então, encaixar aqui a minha consciência ali, né?
encaixar o meu eu inteiro onde eu estou, no ponto em que eu estou nesse projeto de estudos. E esse projeto é maravilhoso, isso é algo maravilhoso que vocês vão fazer, tá? Isso é algo que dá sentido às nossas meditações. Isso é algo que vai levar as nossas meditações a conhecer a realidade de uma maneira maior, mais ampla, vai nos dar um mundo, né? Vai nos dar uma perspectiva de mundo, uma visão de mundo diferente. Talvez isso nos leve até mesmo a reencaixar absolutamente todas essas coisas no lugar novamente, e é assim que o motor do nosso pensamento pode funcionar, o motor do nosso intelecto pode funcionar no fim das contas. Então, muito obrigado e espero ver vocês em alguns outros dos nossos cursos da Escola Clássica. Espero ver vocês aqui conosco em outras ocasiões. E até uma próxima.